pessoal, professor Alex Bruno, e no vídeo de hoje vou estar explicando sobre conjuntos numéricos. A ideia de número foi adotada pelo ser humano para auxiliar nas suas atividades diárias, tais como quantificar objetos e animais. Nós falamos e pensamos em números diariamente. Nós somos identificados por meio de números, inclusive, no nosso documento, no RG, CPF, cartão de crédito, número de matrícula, na nossa placa do carro e assim por diante. Inclusive, há registro de número no nosso nome. Por exemplo, Henrique II, Dom Pedro I, Bento XVI. No que diz respeito a conjuntos numéricos, há 6 tipos de conjuntos notáveis. O primeiro deles, conjunto dos números naturais, seguido de conjunto dos inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Então, nessa aula, nós vamos estar vendo 2 conjuntos, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Com relação aos naturais, ele é representado aqui por esse símbolo aqui, que é um N estilizado. Nos livros didáticos, ele apresenta esse símbolo da seguinte maneira. É um N com um traço cortando ele. E aí, o conjunto dos naturais, ele é representado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, né? Nós indicamos com as reticências, indicando que o conjunto prossegue os elementos, né? 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Sabemos que o conjunto dos naturais possui infinitos elementos e existe esse conjunto aqui especial, que é o conjunto dos naturais, que tem um asterístico. E aí, os elementos vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Perceba a diferença do conjunto dos naturais para esse conjunto aqui que tem um asterístico. Então, ele não contém o zero. E aí, o nome desse conjunto é o conjunto dos números naturais não nulos. Você vai escrever aí não nulos, porque não contém o zero. Então, esse conjunto aqui, nós dizemos que ele é um subconjunto dos números naturais, porque ele possui quase todos os elementos, com exceção do zero. Então, ele está contido no conjunto dos naturais. E em símbolos, nós escrevemos da seguinte forma. Conjunto dos naturais não nulos vai ser igual ao conjunto dos números naturais, com exceção do conjunto que contém o número 0. O conjunto dos naturais, ele apresenta a propriedade do fechamento em relação à adição e à multiplicação. Vamos a um exemplo? Vejamos como exemplo os números 5 e 7. Sabemos que o número 5 pertence ao conjunto dos naturais e o 7 também pertence ao conjunto dos naturais. Vamos efetuar a operação de adição desses números. 5 mais 7 é igual a 12. Perceba que, ao somarmos 2 números naturais, o resultado 12 também é um número natural. Essa é a propriedade de fechamento, que diz que, dados 2 números naturais, a sua soma também será um número natural. Isso vale para qualquer número natural. 10 mais 15 resulta em 25, que é um número natural, e assim por diante. E em relação à multiplicação, é a mesma situação. 5 vezes o 7 resulta em 35. 5 é número natural, 7 é número natural. E o resultado da multiplicação, 35, também é um número natural. Representação na reta numérica. Todo o número natural ele pode ser associado a uma reta semelhante a uma régua. Então, nós partimos aqui da origem, que vai ser marcada como sendo o número 0, e aqui vamos traçar uma distância semelhante aqui. Então, a partir dessa unidade, nós temos aqui o número 1, temos o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e assim por diante.
Conjunto dos números inteiros. Nos livros didáticos é comum a representação dos números inteiros com esse conjunto aqui, um Z com um tracinho estilizado. O conjunto dos números inteiros vai possuir os elementos reticências, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Perceba aqui, né, que a reticências indica que vai ter mais números negativos, né, da direita para a esquerda, e vai ter mais números positivos aqui da esquerda para a direita. A escolha da letra Z para representar o conjunto dos inteiros deve-se ao fato da palavra Zahl, em alemão, significar número. E aí, dentre outros, existem esses subconjuntos que fazem parte do conjunto dos inteiros. O primeiro deles é o seguinte: conjunto dos inteiros não nulos. Semelhante ao conjunto dos números naturais, o conjunto dos inteiros não nulos vai ter os elementos menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Perceba que em relação ao conjunto dos inteiros, esse aqui, que é o não nulos, ele só não contém o elemento zero. E aí em símbolos nós representamos assim, né? O conjunto dos inteiros não nulos vai ser igual ao conjunto dos inteiros, com exceção do elemento zero. Existe também o conjunto dos inteiros não negativos, que vai ser representado por esse símbolo aqui. Então, o símbolo de mais vai indicar o conjunto dos inteiros não negativos, grave esse nome aí, que vão ser esses elementos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Existe também o conjunto dos inteiros não positivos, que vai ser representado aqui por esse símbolo, o Z com um tracinho de menos. Não positivos vai ser, então, o que contém esse símbolo aqui. Reticências, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Quanto à relação de inclusão, nós podemos concluir que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Propriedade de fechamento em Z, no conjunto dos inteiros. A propriedade do fechamento dos inteiros vale para a adição, a subtração e a multiplicação. Vamos verificar aqui alguns exemplos? Usando os mesmos números adotados no exemplo da propriedade de fechamento dos inteiros, vamos escolher aqui o número 5, que nós sabemos pertencer aos naturais e inteiros também, e o número 7, que também pertence aos naturais e inteiros. A propriedade de adição nós já vimos aqui, ó. 5 mais 7 vai ser 12. Perceba que 5 agora ele é um número inteiro também, o 7 é um número inteiro, e o resultado dessa adição, 12, também pertence ao conjunto dos inteiros. A multiplicação de dois números inteiros, 5 vezes 7, por exemplo, resultará também no número inteiro, qualquer que seja. Eu estou escolhendo aqui dois números apenas, mas quaisquer que sejam os números inteiros, a sua multiplicação resultará em outro número inteiro. E a subtração. 5 menos 7 vai ser igual a menos 2. E 7 menos 5 vai ser igual a 2. Perceba que, embora tenha mudado o sinal, mas o menos 2 pertence ao conjunto dos inteiros. E 7 menos 5, 2, também pertence ao conjunto dos inteiros. A subtração aqui, para os inteiros, ela faz parte da propriedade do fechamento. Já se fosse números dentro do conjunto dos naturais, 5 menos 7 não pertenceria ao conjunto dos naturais, né? O menos 2, o resultado, não faz parte do conjunto dos naturais. Então, é por isso que a propriedade de fechamento dentro dos naturais só vale para adição e multiplicação. Representação na reta numérica do conjunto dos números inteiros.
Semelhante à ideia da representação com o conjunto dos naturais, a representação dos inteiros vai ser marcar os números numa reta como se fosse uma régua. Vamos partir aqui do zero e aqui depois vamos marcar uma distância padrão entre os valores. 1 da esquerda para a direita, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então daqui do zero para frente vai indicar os números positivos, né? Que são semelhantes ao conjunto dos números naturais. E aí, da direita para a esquerda, nós vamos ter os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Vamos verificar aqui algumas aplicações da ideia de números inteiros. Se mais 10m representa 10 metros acima do nível do mar, então menos 10m significa 10 metros abaixo do nível do mar. Se menos 15 significa 15 graus Celsius abaixo de zero, então mais 15 significa 15 graus acima de zero. Se mais 500 corresponde a um saldo positivo de R$500, então menos 500 corresponderá a saldo negativo de R$500. Como saber diferenciar qual número negativo é maior? Então, nós podemos aqui traçar a reta numérica de forma vertical. E aí fica mais fácil de nós identificarmos. Aquele número que estiver mais próximo do zero, ele é maior em relação ao outro. Então, menos 3 e menos 2. Vamos comparar? Olha, o menos 3 está aqui a essa distância do zero, em 3 unidades. E o menos 2, está a 2, né, apenas. Então, o menos 2 está mais próximo do zero. Portanto, aqui, o menos 3 vai ser menor do que o menos 2. Lembrando aqui da primeira aula, o símbolo de menor que é usado dessa forma aqui. Para você lembrar como é que representa o símbolo de maior que e menor que, você pode representar os dois símbolos e marcar um risquinho aqui. Aquele risquinho que mais se parece com 7 vai significar maior que é este aqui. E aquele que mais se parece com 4, com o risquinho, vai significar menor que é esse bem aqui. Vamos verificar aqui entre o menos 10 e menos 5. Perceba que o menos 10, embora não esteja aparecendo aqui, ele vai estar mais afastado do zero em relação ao menos 5. Menos 5 está mais próximo do zero do que o menos 10. Portanto, o menos 10 vai ser menor que o menos 5. Operações com inteiros. É muito comum, quando chega na questão de operação com inteiros, o aluno confundir algumas regras, né? A regra que vale para a multiplicação, o aluno quer usar em todas as circunstâncias, inclusive quando se trata de adição e subtração. Então, vamos verificar aqui uma tentativa de facilitar a compreensão dessa situação aí. Dados dois números inteiros, se eles tiverem mesmo sinal, ou positivo ou negativo, você junta os valores e mantém o sinal. Então, 5 e 7, por exemplo, vai dar 12 e permanece o sinal positivo. Menos 5 e menos 7 vai dar 12 e permanece o sinal negativo. Então, menos 12. Eu peço a você aí que pause o vídeo e tente memorizar essa regra aqui, tá? Mesmo sinal, você junta. Sinais contrários, por exemplo, aqui você tem um positivo e um negativo, você vai diminuir e conservar o sinal do maior. Vamos verificar alguns exemplos com números que é para facilitar a compreensão. Temos aqui alguns exemplos semelhantes ao que foi explicado aqui em relação ao sinal e vamos à operação. Mais 2 com 7 tem mesmo sinal, junta e conserva o sinal que já estava aqui.
Menos 3 e menos 12 tem mesmo sinal, então vai resultar em 15 e prevalece o sinal negativo. A dificuldade do pessoal é quando tem sinais, sinais contrários. E agora aqui nós temos mais 8 e menos 5. Sinais contrários você diminui, então é 3. E agora qual é o sinal que fica? É o do maior. O 8 é maior que 5, então prevalece o sinal positivo. Menos 7 mais 3, sinais contrários você diminui, resulta em 4. E agora o número 7 é maior que o número 3, então prevalece o sinal do 7. Outra comparação que as pessoas costumam fazer é com débito e crédito. Então, supondo que você tenha R$ 8,00 e deve 5, ao pagar a dívida, você fica com um saldo positivo de R$ 3,00. E se você deve R$ 7,00 e tem 3 para pagar, você vai quitar R$ 3,00, mas vai ficar com saldo negativo. Você ainda vai ficar devendo R$ 4,00. Já em relação à multiplicação, a regra é diferente. Se os números tiverem mesmo sinal, tanto positivos quanto negativos, o resultado é positivo. Já na multiplicação, se os números tiverem sinais contrários, não importa quem é maior, mas sempre quando tiverem sinais contrários, o resultado da multiplicação será negativo. Eu sugiro a você que pause o vídeo e escreva no seu caderno essas duas regras, tanto para adição e subtração, quanto para multiplicação, para você assimilar que há regras diferentes. Na adição e subtração há uma regra e na multiplicação há outra. Tente memorizar essa diferença de um para o outro. E vamos para alguns exemplos com números. Nós temos aqui os mesmos números do exemplo anterior com a adição, no entanto, a operação mudou. Agora a operação é multiplicação. Então, nós temos aqui 2 vezes 7. O cálculo é o que nós já conhecemos de multiplicação, 14. E o sinal? Os dois têm mesmo sinal, então o resultado final é positivo. Inclusive, nós sabemos que quando o resultado é positivo, nem precisamos escrever aqui o sinal mais, né? Menos 3 e menos 12. Então, 3 vezes 12 será 36. Agora, a dificuldade é o sinal. Como eles têm mesmo sinal, não importa se é positivo ou negativo. Tem mesmo sinal, o resultado será positivo. Lembre lá da regra que foi escrita, tá? Pause o vídeo, verifique no seu caderno que você já escreveu sobre as regras da adição e subtração e a regra da multiplicação e compare, tá? Ó, aqui, 8 vezes 5 é 40. Agora, e o sinal? Perceba, ó, que não aparece o sinal aqui no 8, mas nós já sabemos que quando não aparece o sinal é porque é positivo. Então, tem sinais contrários. Um é positivo, o outro é negativo. Então, o sinal aqui, ó, na multiplicação, quando tem sinais contrários, o resultado final é negativo. Aqui, ó, já dá para sabermos que aqui, ó, como tem sinais contrários, o resultado aqui vai ser negativo. Quanto é 7 vezes 3? É 21. Exercícios de fixação. A primeira questão pede para localizar na reta numérica os números do conjunto A, que são menos 5, menos 8, 6, 0, 4, menos 9 e 2. Vamos começar aqui então pelo zero, que já fica mais fácil, né? Sempre o zero fica centrado aqui na reta. Já representamos aqui o primeiro valor, que é o zero. Vamos representar o número 2 agora? Então, marcamos aqui uma distância que vai representar uma unidade e o 2, então, estará localizado bem aqui nesse segundo traço. Menos 5 vai ser, então, da direita para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, o menos 5 está marcado já aqui. Menos 8. Então, nós já temos o menos 5, nós sabemos que o menos 8 vai estar mais distante. Ó, menos 6, menos 7 e menos 8. Portanto, menos 8 está marcado já na reta numérica. O número 6 positivo. Então, nós sabemos que o número positivo vai estar da esquerda para a direita. Ó, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. O número 4
nós temos aqui a marcação na reta numérica e o número menos 9. Então, se nós já temos bem aqui o menos 8, menos 9 vai ficar mais ou menos nessa distância aqui. Então, nós já representamos os números na reta numérica. É muito comum o estudante que não é muito familiarizado com a matemática ter essa dúvida. Ele vê uma questão e aí ele não compreende o texto e aí ele pergunta para alguém, é de mais ou de menos? Vamos tentar ajudar nesse sentido aqui. Em um concurso para bombeiro, cada acerto dava direito a 1 ponto, mais 1. E a cada erro retirava-se 1 ponto, menos 1. Escreva a pontuação final de cada candidato e indique qual obteve maior pontuação. Perceba nesse texto aí que informa o seguinte, quando a pessoa acerta, ela ganha 1 ponto a cada acerto. E quando a pessoa erra, ela perde 1 ponto a cada erro. Por exemplo, aqui o Bruce acertou 40, então ele tem mais 40 pontos. E ele errou 20, portanto ele tem menos 20 pontos. Então eu peço a você que pause o vídeo e tente obter a pontuação de cada candidato e verificar qual teve a maior pontuação. Ok? Pausou o vídeo? Então vamos à resposta agora. O Bruce, ele acertou 4, portanto, ele vai ter aqui mais 40 pontos. Mas ele errou 20, então ele tem menos 20 pontos. Então, nessa situação, nós temos o seguinte, ó, 40 menos 20 são sinais contrários, então o resultado é 20 e prevalece o sinal do maior número. 40 é maior do que 20, então o Bruce teve mais 20 pontos. O Clark acertou 49 e errou 11. Então, ele vai ter aqui mais 49 menos 11. Também são sinais contrários. Você vai diminuir. 49 menos 11 é 38. E 49 é maior do que 11. Então, o sinal é positivo. Diana acertou 22. Ela vai ter aqui 22 a mais. E ela errou 38. Então, como tem sinais contrários, você vai diminuir. Vai resultar aqui em 16. E o sinal? Nós temos aqui que o 38 já é maior que 22. Portanto, o sinal fica negativo. Menos 16. O Victor acertou 30 e errou 30. Portanto, ele ficou com saldo zero. E para finalizar, o Arthur acertou 52 questões e errou 8. Ao subtrairmos, nós vamos ficar com 44. E positivo. Percebam aí, quem foi o candidato que obteve maior pontuação? Foi o Arthur, né? Que ele quase que acerta todas as questões da prova. Normalmente, as questões que envolvem adição terão as palavras mais, adicionado, acrescentado. Então, o texto dá informação para você concluir de que operação se trata. E as questões que envolvem subtração vão estar associadas à palavra perda, retirar, menos, então diminuído. Então, o texto também dá base para você concluir se a questão é de mais ou de menos. Terceira questão. Miguel possui 68 anos de idade e seu filho Leugin possui 25. Qual a diferença da idade de Miguel e Leugin? Na matemática, a palavra diferença vai significar diminuir o primeiro valor do segundo. Então, nós temos nesta ordem que pede-se a diferença da idade de Miguel e Leugin. Nesta ordem, então, nós temos aqui a idade de Miguel é 68 anos. E eu vou diminuir da idade do Leugin, que é 25 anos. É assim que se calcula a diferença entre números. Então, se eu perguntar qual é a diferença entre 7 e 5, você vai calcular 7 menos 5 e obter o resultado. A diferença entre 7 e 5 é 2, então. Qual é a diferença entre 10 e 3? Você vai operar 10 menos 3. O resultado, 7, é a diferença entre 10 e 3.
Então, 68 menos 25. 43. Então, 43 é a diferença das idades entre Miguel e Alex. Questão 4. Frases do tipo, vai cair na prova, é para copiar, vamos sair mais cedo hoje, passe um trabalho em vez de prova, são do dia a dia de todo professor. Sabendo disso, o professor da disciplina matemática resolveu contar quantas frases desse tipo ouvia por dia. E teve como resultado 73 frases por dia. Ao final de 30 dias, Alex terá obtido quantas frases desse tipo? Então, no texto informado, você pode ler com calma, pausar o vídeo e ler novamente o texto para compreendê-lo. O professor Alex escuta essas frases em torno de 73 vezes por dia. E em 30 dias, você vai ter, então, 73 vezes 30, e o resultado vai ser o número de vezes que o professor Alex escuta essa frase ao mês. Vamos calcular, então, o resultado de 73 vezes 30. 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 7 é 0. 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 7 é 21. Então, nós somando agora os resultados, nós temos aqui 2.190 vezes. Então, o professor escuta por mês 2.190 vezes essas frases, né, desse tipo. Tarefa das semanas. Nós temos 5 questões. A primeira e a segunda é essa que você está vendo no vídeo aí. Vocês devem respondê-las todas no caderno. Vocês podem, inclusive, assistir novamente essa videoaula para ajudar na compreensão e resolução das questões. Desejo a vocês bons estudos e uma ótima semana. Até a próxima, pessoal!